Voltamos a apresentar Inclusão e Saúde. De volta com o Inclusão e Saúde, falando mais uma vez da pessoa autista. Mas agora a gente recebe no estúdio a Carolina Mello, que é irmã de uma pessoa autista, só que essa tem 30 anos, é um pouquinho diferente do que a gente está acostumado a abordar aqui. Geralmente só mais a criança que está no início mesmo, né? E a família com aquela informação que chega de imediato, mas agora a gente vai fazer essa outra abordagem. E o curioso e o que chama a atenção é que a Carolina, né, que é irmã da Catarina, que é a pessoa autista, ela decidiu colocar um diário, né, público, digamos assim. Então, no Instagram e também no Facebook, tem lá o diário de uma pessoa autista, que é o Diário da Catarina. Queria conversar com a Carolina primeiro, saber dela de onde é que veio a ideia e por que você foi estimulada a isso. Então, a ideia surgiu do desejo dos meus amigos em saber um pouquinho mais da vida de Tatá, né? Como eu chamo, a Tatá, a Catarina, minha irmã. Então, eu sempre postava vídeos dela no meu perfil pessoal e eu via que tinha um interesse, né? Fazia sucesso esses vídeos. E aí eu decidi fazer uma conta para ela e mostrar o dia a dia, ó. Não é bem assim, tá? Todo mundo achando que é bonito, que é fofinho, mas tem uma luta por trás, tem um sofrimento por trás, não é só alegria, não. Então, eu quis mostrar uma outra vertente, né, da pessoa que tem autismo, que não era aquilo tão bonito, não é o autismo tão azul que a gente fala, que aborda, que acha que é tudo que é possível. E não é bem assim, né? Tem uma lida aí por trás. Agora, eu falo que o programa está fazendo abordagem de uma pessoa autista com 30 anos, que é a idade da Tatá, que é a Catarina, porque a gente geralmente faz essa abordagem, eu tenho feito em vários programas, sobre a pessoa autista que está nesse início de vida. Eu queria que, se fosse possível, como é que é o dia a dia, aproveitando que a gente fala do diário, chegar aos 30 anos com autismo, como é que foi esse desafio? Então, ela tem uma vida normal, vamos dizer assim, tem o dia a dia dela é normal. Ela estuda numa escola que é voltada para o atendimento especial, né? Em sala, ela é sozinha, a professora sozinha com ela. Ela estuda em outra cidade, então minha mãe leva ela para outra cidade, que na nossa cidade, que é Cedro, né, onde minha mãe mora e a Catarina mora, não tem uma escola para crianças especiais. Então, a educação é falha nesse sentido. Então, a gente buscou em outra cidade. E ela vai para essa escola todos os dias e retorna. Que cidade é essa? Propriar. Ela estuda em Propriar. Cedro, que é pertinho, são 12 quilômetros. Cedro, vai até Propriar. Mesmo assim, o município onde ela mora deveria ter uma estrutura básica, né? Se particular ou não, mas o setor público tem que prover isso. Não tem, a gente vê uma deficiência disso. Os professores não estão preparados, né, para atender esse tipo de criança, de pessoa, né? Então, ela sempre teve no ensino, digamos, na educação regular. Sempre foi assim? A gente sempre matriculou ela no ensino regular. Ela nunca foi rejeitada, mas a gente via que não tinha uma evolução porque não tinha um ensino direcionado para ela, né? Então, ela ficava com 10 anos no pré-escolar, por exemplo, com criança de 5. Então, acabava retardando um pouquinho até o desenvolvimento dela, porque não tinha uma direção na educação para ela. Ela era considerada, digamos, ela é uma pessoa autista, estudava em salas de aula de crianças consideradas normais, digamos assim. Isso. Mas não havia uma atenção para ela, digamos, de maneira um pouco mais diferenciada. Sim. Não tinha isso. Até as professoras até tentavam, né, na atividade, passar algo, mas não era direcionado para o que ela tem, né, para o que ela precisa, para as necessidades dela não tinha, né? Eram atividades, tinham uma atenção, tinham um carinho pela pessoa dela, mas não era o que ela necessitava para desenvolver, né? E a gente perdeu muito disso, né? Ela acabou perdendo no desenvolvimento dela por conta da educação que é deficiente ainda hoje. E quando foi que ela passou a ter esse atendimento educacional mais específico? Recente, o ano passado, que ela entrou nessa escola. Opção da família? Sim, ela passou um período afastada e a gente percebeu que ela precisava ser reintroduzida na sociedade, porque a gente percebeu um comportamento, não quero sair de casa, sem querer sair de casa. Então, um comportamento um pouquinho depressivo, né, sem querer estar em contato com as pessoas. E a gente, não, vamos colocar de novo na escola para ela
conseguir, né? E ela pedia para voltar aos atendimentos com pedagoga, ela queria voltar, né? E ela ainda não retornou esse tipo de atendimento, né? Não está fazendo nenhum acompanhamento ainda, só para neurologista. Então, hoje ela está um pouquinho parada em relação a esse tipo de coisa. É porque isso é um atendimento que tem que ser constante, é para a vida inteira, né? Sim. À medida que você suspende, ou por decisão da família, ou por falta de estrutura da cidade, ou do poder público, o comprometimento, digamos, do desempenho, do desenvolvimento da pessoa, isso a gente já teve aqui várias explicações, eu estou falando não como especialista, mas pelo que já disseram aqui. Aí eu lhe pergunto, você disse que hoje ela tem essa atenção dedicada. Já tiveram aqui especialistas que falaram que o poder público, sobretudo, tem que prover isso, não de forma segregada, ou seja, você tem que introduzir. A pessoa tem o direito de estar convivendo com os chamados normais e tem que ter uma atenção dedicada. Infelizmente, muitas escolas, principalmente escolas particulares, o poder público tem falhado muito nisso também, não se pode negar, mas até as escolas particulares têm discretamente, algumas delas, rejeitado. Sim. Ou de maneira velada, ou de maneira muito clara, às vezes. Pelo despreparo, muitas vezes, não eu acredito. Você sabe, fica mais caro para a instituição poder prover isso, né? Sim. Mas e vocês lá no interior, então é mais difícil? Mais difícil ainda. Mais difícil. Agora, como lidar com isso? Como lidar? Como encarar isso? Sabendo que ela precisa disso. Daqui a pouco você vai trazer para Aracaju. E olha que e aí é um problema. Trazer para Aracaju ainda é um problema porque são pessoas que têm uma dificuldade em mudança de rotina. Então, quando eu moro aqui em Aracaju, e ela, quando vinha para cá, ela não conseguia passar de 5 dias aqui. Sério? Hoje ela já consegue passar mais de uma semana. Então, ela se estressava muito, quer ir para casa, quer ir para casa. Então, ainda tem essa dificuldade. Para vir para cá, para ir para o médico, é uma dificuldade. Não quer entrar no carro, ou ameaça, ou faz chantagem. Então, tem toda uma problemática envolvida aí. Não é simples. Eu quero voltar a fazer um tratamento, como ela fazia quando era criança, né? Tem uma bateria de profissionais que ajudaram ela a se desenvolver. Mas hoje ainda é mais difícil. Para ela, como adulta, ainda é mais complicado porque, na verdade, você tem todo o aspecto biológico, hormonal, já não é mais uma criança, tem uma mocinha. O contato com o convívio social com as pessoas. Eu queria saber de você como é que é isso, nessa fase. Porque criança, o papai põe no colo, se estiver em crise, segura. Como é que é isso na fase adulta? Então, é complicado, porque é uma pessoa que tem força, né? Não dá para fazer contenção, como a gente fazia quando era criança. Eu estava recordando essa semana que eu fazia contenção na minha irmã. Então, eu sou 3 anos só mais velha que ela. Né? Isso. Então, no momento de crise, eu cruzava os braços, depois dava massagem com talco, fazia contenção. Hoje eu não consigo mais fazer esse tipo de coisa. Então, hoje eu aguardo passar aquela fúria e só espero, né? Porque eu sei que ela não consegue controlar. Então, é uma pessoa que está dentro de um corpo que não tem controle sobre ele. Então, eu entendo que para ela também é estressante, porque ela entende. Catarina, ela tem uma compreensão de que ela é diferente, de que ela tem algo diferente nela. Isso eu percebo quando ela está num estresse tremendo e quando ela consegue se acalmar, ela suspira, ela faz, passou. Então, ela mesma já não tem controle. Ela diz, vou tomar uma garapa quando passa isso. Então, ela entende que ela é diferente. E isso gera um outro problema, porque é muito angustiante para você sabe que não consegue ultrapassar alguma barreira ali. Você quer, mas você tem uma limitação. Hoje, como é? Ela fala normal, ela consegue fixar o olhar já mais, digamos... Qual é o grau de autismo, no caso? Então, eu não consigo mensurar o grau de autismo dela. Eu não sei lhe dizer se é severo, se é moderado, se é leve. Mas a gente percebe que houve uma melhora. De lá para cá, da infância dela para cá, a vida adulta, houve uma melhora. A comunicação, ela é melhor. Então, hoje ela verbaliza bem. Ela consegue conversar. Claro que ela tem dificuldade em alguns fonemas. Né? Ela fala, meu nome é Carolina, mas você compreende. Então, há uma comunicação, né? A gente lê artigos, vê coisas falando sobre autismo que não há comunicação. Então, não tem como você fechar, porque não é uma coisa fechada. Você tem diversos autismos. Então, não tem como dizer que você... não fixa o olhar. Peraí, vai ter esse momento. Sim. Mas para um vai ser mais difícil, para outro vai ser mais tranquilo. Então, tem essa troca de olhares,
mas muitas vezes ela é difícil de fazer porque o autista, ele recebe muitas informações ao mesmo tempo. Então, fixar o olhar, para ele às vezes traz sofrimento. Então, ele tira a visão para poder organizar todas aquelas informações que estão chegando. Bom, se você quer acessar, né, o perfil da Tatá ou a Catarina, isso, né, no Instagram, você vai lá, fala qual é o endereço. Diário de um Autista. Diário de um Autista, é o perfil dela. Se você procura lá no Instagram, Diário de um Autista, e tem separado lá pelos underlines. Isso, né? Tem Diário de um Autista separadinho por underline, né? Diário de um Autista, vai lá, o endereço está aí na tela para você também acompanhar. Clica, curte, vai, comenta, né? Isso, pede, troca informações, a Tatá vai ficar muito feliz. Para a gente fechar, e claro, lá no Facebook também, porque à medida que vai postando uma coisa lá, vai sendo migrado para o Facebook também. Para a gente encerrar aqui, Carol, você está finalizando, né, o seu curso, a sua graduação, a segunda graduação, Sim. Primeiro Biologia e agora, né, cirurgiã dentista. Você já está direcionando o seu trabalho para a pessoa autista. Sim. Eu lhe pergunto, a gente já trouxe especialistas aqui, mestres inclusive, falando sobre isso. Você já dá para perceber a dificuldade que é, sobretudo, lidar com o autista nessa fase inicial? Eu tive a oportunidade de atender a minha irmã. Então E eu tive uma vantagem e uma desvantagem aí. Né? A vantagem por eu conhecer um pouquinho. A minha experiência é de vivência. Eu não sou especialista, eu não sou médica, neurologista, nem nada. Mas eu tenho uma vantagem por ter tido a oportunidade de conviver com minha irmã. Mas sabe que os outros pacientes são diferentes. Não vão ser assim. São diferentes. Ele vai reagir. Quem é essa mulher? Por que ela vai colocar um alicate na minha boca? Isso. Vai fazer então, um hoje, procedimento? O meu TCC é abordando isso, a importância do tratamento odontológico no paciente com autismo. Tinha feito um trabalho, já tinha apresentado numa jornada, a gente ganhou uma premiação, ficou em primeiro lugar, e isso despertou, né, um desejo. E mais recentemente, agora, no final do ano, foi que eu vim decidir, né, em direcionar a odontologia para isso. Quero fazer alguma coisa, levar uma odontologia mais humanizada para essas pessoas, porque são pacientes que são rejeitados, né? Com qualquer deficiência, não é o tipo de paciente que a pessoa procura, porque ele vai trazer um estressezinho maior, um trabalho maior, mas é o paciente que eu quero. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Um grande abraço para você. Obrigada. Nós vamos sair agora do assunto saúde para o assunto cultura, porque foi realizado aí um grande evento em vários locais da Secretaria de Cultura, com atividades diversas. E um dos locais escolhidos foi a APAI de Aracaju. A reportagem é da sua TV APRP. Acompanhe. As apresentações fazem parte do 4º Festival de Artes Cênicas, que nesta edição estão visitando algumas instituições, com a intenção de levar inclusão para aqueles que não têm a oportunidade de ir ao teatro. A gente decidiu atender as instituições como o GAC, a APAI e a Creche Almido Picolé com espetáculos infantis, né? Entender uma forma de formação de público, atender esse público que nem sempre pode ir até o teatro, que nem sempre pode ir num espaço da rua. A gente resolveu vir até eles. Os atores da companhia Ponto de Teatro ressaltam o quanto é bom abrir espaço para projetos de artes cênicas, direcionados a crianças, adolescentes e toda a família. Para a gente chega a ser o aplauso mais estrondoroso que existir na face da Terra. Até porque a gente trabalha com crianças e adolescentes. Então, saber que a gente está dando um pedacinho, contribuindo para esse mundo, isso para a gente é mais do que um pagamento, é uma dádiva mesmo. Que legal, né? Você viu como é importante a gente prover cultura. E tem gente que deixa isso um pouquinho lá para trás. Mas a gente não faz isso não. E a TV, a APRP está sempre acompanhando. E que legal que os assistidos da APAI puderam aproveitar isso também. Nós vamos agora a um rápido intervalo. Na volta, a gente continua falando sobre saúde e a gente vai falar de um assunto que está bombando no dia a dia. Seja na capital, no interior, pessoas com conjuntivite. Você já ouviu falar de alguém, sei lá, seu vizinho, alguma pessoa próxima, né, nos postos de saúde, um monte de gente com os olhos irritados? E quando é que vai detectar isso? O que é isso? Que surto é esse? O especialista conversa com a gente logo depois do intervalo para tratar da questão. Eu volto já. Estamos apresentando Inclusão e Saúde.